Olá pessoal, meu nome é Arthur Lima, eu sou programador e este canal é o AL Code. No vídeo passado, eu mostrei para vocês como utilizar o padrão de projeto chamado Strategy, ou estratégia. Só para relembrá-los, eu criei esse enum. Aqui a gente tem um desconto, uma faixa de desconto, e aqui a gente aplica o desconto. Então, no padrão estratégia, o próprio enum já era responsável por saber dar o desconto, recebendo um valor total para que ele pudesse aplicar esse desconto. Então, no carrinho de compras, ficou bem mais simples o código de calcular o desconto usando esse strategy. A gente pega a forma de pagamento e já aplica o desconto com o valor total da compra. Bem diferente, utilizando tanto o case quanto o if. No vídeo de hoje, a gente vai melhorar um pouquinho, né? E também vamos falar de Functional Interfaces, né? Então a gente vai falar de interfaces funcionais, que é muito utilizado, que foi introduzido já desde o Java 8, se utiliza, já estamos no 25, mas acredite ou não, muitas empresas ainda continuam com o Java mais antigo ou utilizam o Java mais novo da forma antiga de programar. Então, para que a gente possa entender, primeiro vamos concluir a parte do padrão strategy, aplicando um pouco mais de complexidade. No exemplo anterior, a gente apenas estava com um valor. Agora, a gente tem um predicate, que é uma interface funcional que recebe um objeto e devolve um booleano. Então, a gente utiliza esse predicate para fazer filtros no nosso código. Vou abrir aqui a interface funcional. E como vocês podem ver, tem algumas características. A primeira característica é, eles têm essa anotação aqui na interface funcional. Não é obrigatório ter essa anotação aqui para ser uma interface funcional. Contudo, quando tem essa anotação, ela te obriga a ter apenas um método abstrato. O método abstrato, ele é um método que, quando você cria uma classe concreta, você é obrigado a implementar esse método abstrato. No caso aqui, a gente tem o test, que é um método abstrato. Ele tem sua assinatura dele, que é o nome, o parâmetro que ele vai receber e ele já vai devolver um tipo booleano. Ah, mas tem outros métodos aqui. Só que se você reparar, nenhum deles é abstrato. Um é default e o outro vai ser estático. Então, como vocês podem ver, a característica principal de uma interface funcional não é nem a anotação, porque a anotação só vai obrigar a ter apenas um método abstrato. Mas o principal para ser considerado uma interface funcional é justamente isso, ter apenas um método abstrato. E a gente vai entender o porquê disso mais para frente. Então, eu estou recebendo aqui no construtor um predicate. E esse predicate, ele vai ser do tipo pessoa, como eu já determinei aqui quando eu criei esse parâmetro. Então, a gente vai receber uma pessoa aqui e vamos ter acesso aos atributos dessa pessoa, que no caso, se a gente abrir os atributos da pessoa, a gente vai ver aqui algumas características que eu coloquei na pessoa. Ela tem nome, ela tem idade, ela tem salário e ela vai ter um tipo, que é justamente esse tipo que a gente vai verificar usando esse padrão de projeto que é o Strategy. Eu também fiz aqui uma inicialização, lazy initialization, né? Uma inicialização preguiçosa, que é depois que a pessoa já foi criada, quando alguém quiser pegar o tipo, aí sim a gente verifica o tipo para determinar usando esse método que foi criado lá no enum para determinar o tipo. A gente só faz isso uma vez porque vai vir nulo, então só uma vez vai ser nulo, então a gente só faz essa inicialização preguiçosa uma vez.
E por fim eu coloquei um toString aqui para que a gente pudesse só ver o nome da pessoa e qual é o tipo dela. Se a gente vir aqui nesse método, é bem parecido com o do vídeo anterior, a gente vai iterar por todos os itens do array. Então aqui são os values, que são esses aqui. E a gente vai fazer um filtro para determinar qual é a pessoa, a gente vai fazer testes. Primeiro ele vai testar se é VIP, se é sênior, se é jovem e se não é nada. No final, se ele não encontrar nada, vamos supor que não encontrou nada, porque o known aqui eu coloquei um false, então ninguém vai conseguir ser known. Ele já retorna que seria o meu else, or else, que seria justamente o meu or else aqui. Então vamos lá, vamos entender o código. Para ser VIP, eu considerei que a pessoa tem que ter um salário de 10 mil para cima. Então, independente da idade, ter um salário de 10 mil para cima é considerado aqui nesse código VIP. Uma pessoa mais velha, ela tem que ser de 60 anos para cima. Uma pessoa jovem, ela tem que ser de 18 anos até 25 anos. Eu esqueci de colocar aqui adulto, né, que seria a partir de 25 até 59, mas vamos deixar assim. Por exemplo, aqui está suficiente. E nenhum vai entrar aqui, então, nessa parte de que nunca vai dar e nenhum. Vamos testar? Criei aqui alguns personagens na minha lista de pessoas. Esse aqui é o Aldo, o Apache. Ele tem 30 anos e o salário dele é de 11 mil. Então é para ele ser VIP. Tem o Hans Landa, que ele tem 60 anos, então ele já é para ser um sênior. Temos também a Bridge von Hamsmark. Eita, nome difícil. Ela tem 25 e o salário dela é só 111. Então a gente vai ver em onde ela vai se categorizar, né? Já não é VIP, né? A gente sabe que não é VIP, então ela vai entrar naquela faixa lá de jovem. Temos aqui a Shoshana. Ela tem 17 anos e ela tem menos da faixa lá que a gente determinou. E aqui temos o Marcel de 108 anos. Vamos verificar o que vai acontecer. Como vocês podem ver, o Aldo Apache ele é VIP, o salário dele está na faixa dos VIPs. O Hans Landa ele é sênior. A Bridget ela é jovem. A Shoshana ela não tem nenhuma classificação, na minha classificação lá não coloquei. E o Marcel ele é sênior, ele é mais velho. Vou colocar aqui uma outra opção, que é justamente aquela faixa de adulto que eu esqueci de colocar no código, que a gente já poderia considerar um bug, dependendo das regras de negócio. Essa pessoa aqui é uma pessoa desconhecida, ela tem 40 anos e o salário eu vou deixar aqui nos 1.900. O que vocês acham que vai acontecer? Fazem um vídeo, dá uma pensada aí. Executando. Não encontrou a faixa dela, a resposta padrão vai ser nenhum, né? Não. Então, nesse Design Partner, a gente está justamente usando a estratégia. A gente pode colocar mais testes aqui, dependendo do que a gente precisa. Isso foi só para mostrar para vocês como a gente pode se aproveitar e fazer testes aqui mais complexos, não apenas retornar um Big Decimal, um booleano ou qualquer outra coisa simples. A gente pode começar a usar objetos aqui e começar a verificar e validar várias coisas diferentes. A gente conversou lá no início desse vídeo sobre interface funcional, só que a gente precisa entender mais. Você sabe por que a gente pode usar esses métodos desse jeito aqui? Você já se perguntou por que eu posso usar o filter e eu posso passar dessa maneira aqui? Se você abrir o filter, o que você acha que tem lá como parâmetro esperando? Vamos ver? É justamente um predicate que vai estar lá te esperando. Se a gente abre aqui o filter, ele vai ter um predicate que ele vai ser do mesmo tipo do objeto que você passou na lista. Voltando aqui, por isso que eu acho que é importante os programadores, se você não sabe, procurar entender mais sobre as interfaces funcionais. E isso te abre um leque de possibilidades, de coisas que você pode fazer no seu código. Como vocês podem ver aqui,
o tipo que eu estou criando a lista, ela é uma lista do tipo desse array aqui, que são justamente esses valores que eu estou passando aqui para essa lista. Nesse momento aqui, esse string, eu posso fazer um map. Vamos ver o que espera um map. O map, ele espera uma função que vai ser do mesmo tipo do objeto que você está nessa lista e ele quer devolver um valor do tipo R. O valor do tipo R significa que você pode mudar o tipo daquela lista a partir do map. Então, no momento que antes eu tinha uma lista desse enum, eu posso criar uma lista de string, por exemplo, que é justamente o que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente vai pegar aqui vou chamar o enum de e, vou passar essa flecha e vou pegar e.name, que é justamente um método que fica interno aqui do enum, que me possibilita pegar esse nome aqui, ó. Esse nome, VIP em maiúsculo, Senior, Young e Nome. Esse atributo me permite pegar esses valores. Agora, por que é desse jeito? Por que funciona? Como é que o Java sabe o método que tem que chamar? Porque se a gente abre aqui o map e abre a function, ele vai ter um método chamado apply. Como é que o Java sabe que tem que chamar o apply? Lembra que no início eu falei que a interface funcional só pode ter um método abstrato? É justamente por isso. Por quê? Porque se ele tem só um método abstrato, o Java sabe qual método ele vai chamar, que é o único método abstrato. Então, isso facilita para o Java. Mas o que a gente está fazendo aqui por debaixo dos panos? Se a gente parar para pensar um pouco, a gente está criando aqui uma classe anônima, uma function, uma classe que herda de function, que é anônima. Vamos fazer isso? Então funcionaria assim, a gente vai criar um novo objeto, que vai ser uma function. Esse objeto ele vai receber o primeiro parâmetro, lembra que é o tipo da lista, é o person type, e a gente quer devolver uma string. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter então que colocar um corpo no método abstrato. Lembra que quando a gente estende ou implementa uma interface ou estende uma classe abstrata, a gente precisa necessariamente implementar todos os métodos abstratos? É justamente isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Então, eu estou criando um novo objeto, é um objeto anônimo. Eu não estou criando uma classe do zero, colocando um implements para essa interface, mas é como se estivesse fazendo isso, porque é um objeto anônimo dentro do map. Então é isso que por detrás está sendo feito. Você está criando um objeto anônimo que estende function e que vai pegar esse parâmetro que você passou, name, e vai colocar dentro do corpo do apply. O map aqui do string, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse mapper e vai fazer mapper.apply passando o objeto. Então se a gente pegar aqui uma implementação, por exemplo, desse mapper, é justamente isso, ó. Ele vai pegar aqui e vai chamar o apply. Depois de fazer todas as validações aqui, ó, ele pega o mapper, passa o apply junto com o objeto. Mas assim ficaria muito ruim se a gente toda vez que fosse utilizar esse tipo de coisa precisasse criar uma classe, um objeto anônimo, não funciona. Então o que a gente pode reduzir aqui? Então vamos tirar essas opções aqui. Tirei a assinatura da classe, do objeto anônimo. Posso tirar também o override. Também não preciso ter public. Também não preciso ter o retorno, que é string. O que mais a gente pode eliminar? E a partir de agora, a gente já pode usar com a flechinha. Alguma coisa que a gente pode eliminar aqui também? Podemos tirar o nome do método, porque eu já sei qual é o método. Então, essa é outra forma que a gente pode colocar aqui dentro do nosso map. Ou do filter, porque o filter recebe um predicate, é outra interface funcional. Então, se vocês verem, ó, você pode ver código que está desse jeito. Só que o return, para uma linha de código, ele não é necessário.
Vamos simplificar? Podemos simplificar. Quando eu tiro, tem uma linha de código, eu não preciso disso, não preciso disso também, e não preciso desse ponto e vírgula também. Uma linha de código não precisa dar toda essa volta, não deixar o código tão verboso, tão cheio de coisas. Posso eliminar várias coisas. Vocês viram agora que está bem mais reduzido, né? Agora, eu já sei que a lista é do tipo person type, porque ela já inicializou aqui com person type. Então eu não preciso também colocar o tipo do objeto aqui. Posso eliminar ele. Mas se eu tenho só um objeto, eu também posso eliminar o parênteses. Por isso que aí vai ficando bem mais simples. Eu vou simplificando. E assim é uma outra maneira que eu posso utilizar. Deixa eu reduzir aqui, colocar assim. É uma outra maneira que eu posso utilizar. Ó. Reduzir bastante todo aquele código. Tá rolando aquilo lá que eu expliquei no início por detrás? Tá. Mas a gente não precisa deixar tão complexo o nosso código. Podemos simplificar. Vocês estão vendo aqui o tipo do objeto, porque isso é uma funcionalidade do IntelliJ, mas no código realmente não tem isso aqui, ó, person type. Aqui é só para facilitar, quando a gente está programando, é um assistente. Dá para diminuir? Dá para diminuir. Eles criaram algo chamado também métodos de referência, né? Reference methods, que é o quê? Se eu sei qual é a classe desse carinha aqui, eu não preciso nem colocar o parâmetro e a flechinha para chamar ele. Eu posso já usar um método de referência, que é o nome da classe, dois pontos, name. Então, eu saí de todo aquele código grandão de um método, de um objeto anônimo, para um reference method, que é justamente isso aqui. Esse monte de volta aqui que eu fiz para te mostrar foi só para que você tivesse um pouco mais de entendimento no que você está utilizando. Costumamos utilizar as coisas sem saber como funciona por detrás. E é muito importante a gente pesquisar sobre os métodos que tem dentro das collections, porque abre muitas possibilidades no desenvolvimento do nosso código, como group by, como reduce, dentro dos maps, dos hash maps, métodos que tem lá, compute if, o que eles recebem, interfaces funcionais como predicate, bpredicate ou também bfunction. Tudo isso ajuda muito a você reduzir o número de ifs, a você reduzir a complexidade do seu código no sentido de encher de ifs. Porque para muitas pessoas um código com muitas expressões dessas aqui, lambda, podem ser complexos. Vale a pena se aprofundar um pouco no assunto. O que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa um like, deixa um comentário também, porque isso ajuda a engajar o vídeo e alcançar mais pessoas. Aqui nesse card, você pode ver o vídeo anterior, ou clique nesse outro aqui para ver algum outro assunto. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!